Paz seja convosco. Quero fazer uma leitura bíblica no livro de Gálatas, capítulo de número 2 e versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outra tradução, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O apóstolo Paulo, ele foi precursor do evangelho entre os povos, entre as nações. O evangelho se expande partindo de Jerusalém, partindo de Israel para o Império Romano, e o apóstolo Paulo é considerado então o apóstolo dos gentios. Ele fundou uma igreja na Galácia, na Ásia Menor. Agora ele estava escrevendo uma carta. Ele escreve a carta, entre tantos assuntos, ele fala sobre a justificação pela fé. Aliás, o tema central desta carta do apóstolo Paulo, ele escreve cerca de 49 depois de Cristo, e o tema principal de Paulo nesta carta é salvação pela graça mediante a fé. Salvação significa livramento. Esse livramento espiritual, que é o livramento da morte, que é o livramento do poder do pecado, que é o livramento das trevas e suas consequências, condenação, dores, sofrimentos, angústias, enfim, tudo essa bagagem que acompanha o ato do pecado, a maldição e tantas outras coisas, pode ser aniquiladas mediante a salvação, mediante o perdão. Essa salvação é obtida mediante o perdão. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que isso é pela graça. Graça significa favor imerecido de Deus. Graça significa a misericórdia ativa de Deus. Em uma outra tradução, graça significa a misericórdia de Deus em ação. A misericórdia de Deus encarnou-se em Cristo para ter contato direto com a humanidade. Deus em forma humana, por meio de seu Filho Jesus, nasce através de uma virgem, a Virgem Maria, e ele vem a nós trazendo esta tão grande salvação, de forma que o seu nome no original significa salvação. Jesus, Iosus no grego, e Yeshua no hebraico, significa salvação, ou o Senhor Deus que salva. Então, Paulo está nos revelando agora a profundeza dessa salvação. E ele diz que essa salvação é possível diante de duas coisas: pela graça, ou seja, pela misericórdia manifestada de Deus em Cristo. E é gratuita, não tem pagamento, só tem uma contraprestação, que é um ato, um único ato, que pode ser também chamado de atitude, uma única atitude do ser humano que é necessário, que é fé. Então a salvação é possível, repetindo, mediante graça, ou pela graça, pela misericórdia de Deus, vem de Deus, e mediante a fé, nosso ato, única coisa necessária para nós, nosso ato, demonstrar a fé, ou seja, nós crer que Deus é poderoso para nos dar esta salvação, nos dar esta graça, nos dar este perdão, nos dar esta misericórdia e nos conceder a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele provou esta tão maravilhosa graça mediante a fé em Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Jesus,
Jesus aparece a ele diretamente e ele é envolvido então pela presença de Deus. Ele fica um pouco confuso nos primeiros dias, porque ele estava indo para Damasco prender os cristãos lá, e de repente aparece uma luz, o Senhor brilhando em forma de luz, ressurreto, glorioso. O Senhor Jesus aparece para ele, ele cai por terra, levanta com seus olhos cegos e alguém ajudando ele a caminhar, a andar, a ser conduzido até Damasco, porque ele não podia andar sozinho mais, porque seus olhos escureceram. Mas ele lá tem uma experiência com Deus, ele orando, buscando a Deus. Deus envia um servo dele, chamado Ananias. Diga: Ananias, vai lá que o Saulo de Tarso está orando. Ele é para mim um vaso precioso para levar o evangelho às nações, aos povos, aos gentios, aos povos não judeus. E ele foi escolhido por Deus, então ele presencia esse amor de Deus, porque Deus amou ele está perseguindo os cristãos, mas Deus concedeu salvação para ele, enviou o profeta lá, o profeta orou por ele e disse: irmão Saulo, ser curado em nome de Jesus. Na hora, ele recobrou a visão, ele foi batizado, ele se tornou um cristão também. E agora então, ele começa, depois de algum tempo, é claro, um tempo que ele se preparou, ele começa a tornar-se um evangelizador. E agora ele está instruindo esta igreja. Então ele relembra agora o que aconteceu com ele. Ele disse: eu hoje já estou crucificado com Cristo. Ou seja, o ato de crucificação com Cristo significa que, assim como Cristo foi crucificado, Cristo morreu para o mundo. E Paulo está dizendo: eu também fui crucificado, eu morri para o mundo. Ou seja, eu não pratico mais as obras do mundo, as obras que desagradam a Deus. Não, agora eu estou crucificado com Cristo. Eu pratico novas coisas. E ele diz assim: então, como eu estou morto para a carne, para o mundo, para a corrupção, para o pecado, agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando a nossa velha carne, o nosso velho eu, o nosso velho homem, nosso egoísmo, ele é crucificado em Cristo, mediante a nossa submissão à vontade soberana de Deus, a nossa submissão à vontade de Deus para a nossa vida, nós recebemos então Cristo. E Cristo passa a viver em nós. Ou seja, Cristo passa a ser o nosso modelo de vida. Nós passamos a ser seguidor de Cristo. De forma que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Porque Cristo deu o maior exemplo, vida reta, vida digna, amava todas as pessoas indistintamente e nos trouxe o conhecimento de Deus. E ele disse assim na sequência: e a vida que agora vivo na carne, ou seja, eu ainda estou na carne, eu ainda estou vivendo neste corpo, mas esta vida eu vivo na fé no Filho de Deus, eu vivo na fé em Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é um verdadeiro amor, é o amor sacrificial, o amor de Deus, porque ele pagou o resgate pela nossa alma, a redenção pela nossa vida. É difícil de nós entender isso, mas está dentro da lei jurídica divina, porque a redenção só acontece mediante o sangue, mediante o holocausto, mediante a morte de alguém capacitado para isso, alguém que possa substituir a pessoa que está condenada. E esta pessoa Deus preparou para nós, que foi o seu Filho. Ele introduziu no mundo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele trata nesse texto a questão de como o pecador poderá ser justificado. O que é isso, ser justificado? É uma linguagem jurídica divina, não é nem uma linguagem jurídica humana, do nosso direito, não. É do direito divino, que nós não compreendemos muito bem. Mas existe essa justificação diante de Deus.
Mas na nossa tradução, agora na nossa linguagem, ser justificado diante de Deus significa ser perdoado dos seus pecados, ser aceito por Deus e ter um justo relacionamento com Ele. Isso acontece não pelas nossas obras, não pelas guarda da lei, também não, mas mediante a fé viva em Cristo Jesus. Isso é possível. Então, neste momento, quero orar por você. E você pode crer, elevar a sua fé, gerar, mediante esta pregação da palavra, a fé no seu coração, a fé viva e eficaz em Jesus, para que você seja justificado, tenha seus pecados perdoados e passe a ter um relacionamento com Deus, o verdadeiro relacionamento, uma verdadeira comunhão com Deus, que é o que Ele deseja. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, para que eles recebam a sua graça, recebam o seu perdão, mediante a fé em Jesus, que neste momento cada um que me escuta possa compreender esta palavra e consiga abrir o coração para que esta fé entre, que a palavra entre no seu coração e produza a fé necessária para crer em seu Filho Jesus. E com certeza, Senhor, o Senhor é poderoso para aquele que crer neste momento. O Senhor é poderoso para perdoar todos os pecados, para justificá-lo e para que esta pessoa possa ter uma viva, eficaz e íntima comunhão diária contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.